Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Eu, professor Escopino, estou aqui ao vivo, direto dos estúdios de São Paulo, para todo o Brasil, para o nosso encontro de número 35 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos. Um alô aqui especial ao Francisco Matheus Barbosa, já está nos acompanhando, participando da aula. Deixa eu ver quem mais também que já linkou aqui. Diomedes, de Brasília. Anderson Medeiros. Marcos Gutierrez. Né? Tem mais gente já linkando. Já aparece aqui na minha tela o nome de todos. Só atualizar a listagem de chamada de vocês em mais uma aula no seu MEC, o seu Universo do Mecânico. Hoje, aula de terça-feira. Iremos abordar o sistema de gerenciamento eletrônico da nova EcoSport. E abordando, né, mais e mais sinais de entrada, que já não são poucos. São vários sinais que mandam informação para a ECU, são vários, e de acordo com esses sinais, a ECU vai adequando, vai corrigindo, vai fazendo com que, né, o comando dos atuadores estejam na base dos sinais de entrada. Então é importante o sinal de entrada para que a ECU consiga corrigir, adequar, mapear, controlar os atuadores de forma correta, de forma que o veículo funcione corretamente, tenha aí potência, economia de combustível, controle de poluentes. Então, os sinais de entrada são sempre sinais muito importantes. E se o sinal de entrada é um sinal incorreto, o sistema vai ser mapeado de forma incorreta também. Agora, se o sinal de entrada vier defeituoso, a ECU identifica, ela elimina essa informação, automaticamente vai trabalhar com base em outro sinal ou mesmo com base, tá, na sua memória. Temos duas formas aí de atuar. Dependendo do sensor que apresentar defeito e a ECU identificou a falha, ela vai mapear o sistema com base na sua memória. Ou então com base em um outro sensor que possa ser aproximadamente calculado, né, o valor substituto. Então, realmente, é eletrônica pura, é muita velocidade de informação, e os sinais de entrada auxiliam e muito nisso.
para que a ECU adeque o mapeamento do sistema. Então, vamos lá ao título desta nossa aula. EcoSport 1.6 16 válvulas flex, sistema Marelli IAW7GFR.CS. Hoje, o nosso sexto encontro da EcoSport Sensor parte 3. Então, vamos lá para o treinamento desse gerenciamento eletrônico. Primeiro, comentário o que aconteceu na aula passada. Comentei aqui sobre a nova EcoSport, sensor de temperatura do motor e o sensor de detonação. Então, dois sensores que eu pude falar bastante, mostrar as suas ligações elétricas, o seu funcionamento. Por quê? O temperatura do motor identifica o que para ECU? A temperatura do líquido de arrefecimento. Mas, como que ela tem essa base de sinal? O sensor trabalha tão somente em tensão elétrica. De acordo com o sinal dessa tensão elétrica, a ECU consegue calcular quantos graus Celsius está o motor. Mesma coisa o detonação. A ECU consegue captar o sinal enviado pelo sensor. Então lembre-se sempre, sensor de detonação, ele é um gerador de sinal, ele gera o sinal elétrico, tá? E a ECU capta esse sinal, recebe esse sinal e adequa o mapeamento. Então, vamos lá ao sensor parte 3, a sexta aula de hoje. Vamos falar sobre densidade, velocidade, pedal e interruptores. Ah, parece muita coisa? Não, tranquilo. Ó. Densidade é o sensor MAP mais temperatura do ar juntos. Os dois juntos. Tá? Velocidade. Ah, nesse carro tem ligação com a ABS. Vamos comentar sobre isso também. Acho interessante irem se habituando num carro que nasceu com ABS. Diferente de carros mais antigos, né? Que eles nasceram sem o ABS, então tem sensor de velocidade. E depois com o ABS pode ter alteração ou não. Pode continuar com o sensor de velocidade no câmbio ou pode usar o sinal do ABS. Aqui, na nova EcoSport, como já nasceu com o ABS, não preciso do sensor no câmbio. Eu capto o sinal de velocidade da unidade do ABS via rede de comunicação. Também falar sobre o pedal do acelerador, potenciômetro, tem algumas curiosidades, olha, atenção na parte do pedal desse carro, é um pouquinho diferente. E falar sobre alguns interruptores que tem no carro, interruptor de óleo do motor, pedal de freio, pedal da embreagem, tá? São muitas ligações elétricas, tá? E na nova EcoSport, se você não pisa na embreagem, não dá partida, mesmo a mecânica. Lógico, né? A automática tem que pisar no freio para dar na partida, mas isso é mais comum, tá? Mas em transmissões mecânicas, né, no Brasil não é tão comum isso. Nesse carro é. Pisa na embreagem para poder liberar a partida. Então tem um interruptor também no pedal da embreagem da nova EcoSport. Telinha de introdução para vocês, então, vamos lá. Na introdução desse tema, vamos abordar o que então nesse comentário inicial, né, sobre a introdução do sistema de gerenciamento eletrônico da nova EcoSport. Então veremos os detalhes sobre a medição de entrada de ar, o sinal de velocidade e alguns interruptores deste modelo, né? Então vamos aí à nova EcoSport, falar sobre esses sinais de entrada que são importantes, são corretamente, tem que ser aí, né, medidos, analisados, né, avaliados, tá? Então vou falar sobre esses componentes aqui no seu UMEC. O veículo, o carro, né, a nova EcoSport, aqui na telinha de vocês, tá? Abordando justamente o carro em si, que é um carro ainda hoje, né, considerado muito moderno, é atual ainda, e a nossa diagramação inicial, né, a diagramação que mostra justamente todos os componentes que existem no carro, todos os componentes que nós temos o quê?
sinais de entrada, comandos de saída, tá? Então temos que fazer o quê? Analisar esses comandos para poder justamente identificar e entender quais são eles, o que é mais importante, o que tem que ser feito. Então vamos lá, a nossa diagramação inicial. Temos sensor de fase, densidade, rotação IPMS, temperatura do motor. Temos lambdas, detonação, pedal do acelerador, borboleta e interruptores. Hoje, falaremos sobre vários deles. E para comandar os atuadores, injetores, corpo, ignição, canister, bomba elétrica, partida a frio. Tá? Vamos lá aos detalhes, então, desse nosso treinamento. Tá? A medição da entrada de ar é um sinal fundamental para se calcular os parâmetros necessários para tempo de injeção, para ver se a mistura fica rica, se fica próximo da estequiométrica, próximo da ideal. São vários detalhes nessa medição de ar que tem que ser analisado. Localização, então, do sensor de densidade. Então, a gente vai começar essa aula falando de densidade. Densidade, pessoal, lembrem, MAP mais temperatura do ar, para deixar a mistura próxima do ideal, o mais estequiométrica possível. Onde fica o MAP dessa nova EcoSport? Estão vendo aí, ó, no coletor de admissão? É bem no meio do coletor, na parte frontal da nova EcoSport, tá? É ali que nós temos o sensor combinado. Pode ser chamado assim, combinado, porque ele é MAP mais temperatura do ar juntos, os dois numa mesma peça. Então vamos lá para a sua localização, onde fica o sensor MAP mais temperatura do ar, o sensor aí combinado. O sensor de densidade está internamente dividido em dois sinais distintos: temperatura do ar admitido e sensor MAP. Para uma medição bem adequada, o mesmo está fixo diretamente no coletor de admissão. Então, ele fica onde? Exatamente no coletor. Ele fica no local, tá? E tem o quê? Tem justamente a depressão, o vácuo do motor. Tem o quê? Um funcionamento, tá? Em cima da própria depressão do motor, do funcionamento do motor. Então ele mede o quê? Essa depressão. Ele mede o quanto de ar está sendo admitido pelo motor. Então tem essa grande importância. Já o sensor do ar, ele mede o quê? A temperatura do ar admitido. O ar esse que está entrando no motor e diretamente pelo coletor, você vai ter o quê? Você vai ter o ar na temperatura lá dentro, lá no coletor de admissão. E dessa forma, se consegue o quê? Se consegue uma adequação dessa medição de ar que está entrando no motor. Vamos lá, vamos entender melhor então essa comunicação digital, esse funcionamento que nós temos no sistema, tá? Então vamos lá, ó. Comunicação digital que nós temos então aqui no sistema. Então temos aqui as ligações, tá? Em relação a ECU, tá? Então as ligações que nós temos no conector de diagnóstico do scanner e aqui na telinha já o comentário sobre o que acontece em relação à densidade no próprio scanner automotivo. Então vamos lá. Temos a marcação distinta do sinal de densidade com os sinais separados, MAP e sinal temperatura do ar. Os dois sinais distintos, tá? Um e outro. Porque as respostas são isoladas. As respostas são distintas. Então temos MAP mais temperatura do ar, dois sinais diferentes.
Mas ainda assim, temos no scanner calculado a massa do ar admitido, ou seja, quanto de ar que está entrando no motor. Por quê? Ele já faz o cálculo, densidade, rotação do motor. Então ele pega temperatura do ar, MAP e rotação. Essas três informações, ele tem o quê? Quanto ar está entrando, a massa do ar admitida. Automaticamente, ele consegue calcular com extrema precisão quanto de combustível tem que ser injetado. O famoso TI, o famoso tempo de injeção do sistema. Vamos ver o sensor? Pois bem, ó, já bem habituado, o sensor MAP em vários veículos, né, é utilizado com toda certeza. Aqui não ia ser diferente, não é um sensor novo, não é algo diferente do que é aplicado em outros modelos. Temos o sensor MAP, normal, simples, tá? Usado em vários sistemas já, mas por ser um carro novo, poderíamos ter o sensor de massa de ar admitida. Mais preciso, sensor de fio aquecido, né? Tem uma qualidade de sinal digital, aqui não, é analógico, né? Mas funciona. Mesmo sendo o sensor mais antigo, sensor até mais lento, quando comparado com o MAF, o sensor MAP funciona. Então, cabe, funciona, o preço é compatível? Ótimo. Para a montadora, isso é simplesmente excelente. Então, aí, o sensor MAP mais temperatura do ar, aquela gaiolinha que vocês veem na parte de baixo, né, com uma cabecinha de fósforo, né, aparecendo. Essa cabecinha de fósforo é o termistor NTC, né, é a resistência, e esse plástico ao redor parece uma proteção, né? Isso mesmo, é um escudo plástico, né, de proteção. Ao lado desse resistor, nós temos um orifício. Esse orifício vai dar justamente, tá, na câmara do sensor MAP. Então, naquela pontinha temos o sensor do ar e um orifício do sensor de pressão absoluta, chamado sensor MAP. Tá? Então, entender as diferenças, as ligações entre esses dois sinais que a ICU recebe e calcula itens diferentes. Tá? Falar primeiro, então, sobre o sensor de temperatura do ar. ACT, né, conhecido como ACT, ou sensor temperatura do ar, simplesmente, né, um sensor que fica ali medindo a passagem do ar. Conforme o ar passa, ele vai deixando a sua temperatura no próprio termistor. E é isso mesmo, tá? Então, vamos lá aqui a teoria. Ó. Um sensor do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura, que tem exposto uma ponta protegida por um escudo plástico, possui em seu interior um termistor que tem a sua resistência alterada de acordo com a temperatura do ar que passa pelo coletor. Então já não é o ar fora, não é o ar externo, é o ar que já entrou no motor, né? Já entrou, passou pelo filtro de ar, tubulação, corpo de borboleta, já está no coletor. Já está ali a um pulinho de entrar na câmara de combustão. Automaticamente, ali já é quente, né? Temos ali uma temperatura bem alta, diga-se de passagem, né? Então esse sensor mede essa temperatura já ali, praticamente, né? Antes do ar entrar na câmara de combustão, antes do ar entrar no motor do carro, tá? Muito importante. Quais as ligações temos nesse sensor de densidade? Bom, ele junta os dois. MAP mais temperatura do ar admitido. Então, vamos ver quais são essas ligações existentes entre o MAP e a temperatura do ar em relação à ECU. Como temos dois sensores em uma mesma carcaça, os sinais do MAP e do temperatura do ar são distintos. São respostas totalmente isoladas, separadas. A resposta é separada, mas há ligações que são compartilhadas entre os dois, como o aterramento, por exemplo. Então, é um fio só de aterramento
para os dois sensores, tá? Com esses dois sinais, a ECU calcula a densidade do ar admitido. Então é assim, no total, esse sensor tem o quê? 4 pinos. O normal seria o quê? 3 do MAP e 2 do temperatura do ar. Daria 5. Mas como eles compartilham o aterramento, ficou só 4. Tirou 1, tá? Então, tira um fio e o sensor fica compacto. Fica um único sensor para mandar o sinal para o módulo. Mas as respostas sempre são distintas, tá? Olha a localização dele, ó, uma foto ali bem pertinho, ó, do coletor de admissão da nova Export. Estão vendo, ó? Ó, entre os dutos de admissão, a gente consegue enxergar lá no meio, ó. Ó o sensor MAP ali, ó, parafusado e o conector elétrico de 4 fios, 4 vias, tá? O local é meio ruim, tá? Tirar ele ali no lugar, olha, precisa de mão pequena. Mão grande não entra ali no coletor de admissão, tá? Tem que usar mão pequena para isso, tá? E a pinagem do módulo? São 4 pinos? São. Mas quem está ligado aonde? Quem está ligado com quem, nesse caso? Onde estão aí as ligações nesses 4 pinos, ó, do sensor MAP? Está ligado aonde? Vamos ver. Claro, 4 fios. Pino 1, ligado ao conector 77, é o aterramento. Espera aí, aterramento para quem? Para os dois sensores. O negativo, ele é o mesmo tanto para o MAP como para o sensor de temperatura do ar admitido. Pino 2, está ligado ao conector, B55, é o sinal de temperatura do ar. Então, atenção aí. O pino 2 é o sinal de resposta do ar. Só que temperatura do ar não tem positivo. O módulo manda 5 volts e mede a queda. É o que chamamos de 5 volts com controle de tensão. Então, na verdade, o positivo já é a própria resposta do módulo. Esse 55. Então, o módulo manda 5 volts. De acordo com a resistência, teremos uma queda maior ou menor. E esse 5 volts vai virar 4, 3, 2, 1 volt. De acordo com a temperatura do ar admitido. Acabou aí, ó. Sensor do ar, acabou de morrer aí. Só 2 fios. Não tem mais. E o próximo, pino 3. B74 é os 5 volts do MAP. Então, o pino 3 é o positivo. É a alimentação positiva para o sensor MAP funcionar. E o pino 4, B76, é a resposta do MAP, que vai oscilar justamente entre 0 e 5 volts. E essa resposta do MAP, tá, vai ser diretamente relacionada à depressão no coletor de admissão. Tá? Quanto maior a depressão, maior a depressão no coletor, borboleta fechada, o sinal do MAP vai estar mais baixo. Quando você acelera o motor, que cai a depressão do coletor, porque abre a borboleta, o MAP sobe. Então, pense sempre dessa forma. Tá? Em marcha lenta, que a borboleta está fechada, o MAP vai dar um sinal aí de 1,5 volt, 2 volts. Na hora que eu acelero, que abre a borboleta, entra o ar no motor, caiu a pressão atmosférica. O que acontece? Ele sobe. Vai lá para 3, 4 volts de resposta. Tá? Por falar nisso, falar claro, do funcionamento desse sensor. Então aqui, um exemplo, ó, o funcionamento do sensor de temperatura do ar de admissão. Então, temos na linha de cima, temperatura da água, vimos isso na aula passada, 0,66 volts, e olha o sensor do ar, 1,46 volts. Ou seja, o ar ali no coletor de admissão está com uma temperatura que está alterando a resistência do termistor NTC. O módulo está mandando 5 volts, e esse 5 volts está aterrando, passando pela resistência,
ficando só 1,46. Tá? É esse o raciocínio que a gente tem. O módulo mandou 5, passou pela resistência, vai para o aterramento. O 5 caiu para 1,46 volts. Tá? Então notem que no scanner aqui não aparece agora nessa imagem temperatura em graus Celsius. Aparece temperatura? Aparece em tensão elétrica. Funcionamento então, o sensor, né, do ar recebe 5 volts e aterramento. E seu valor é alterado de acordo com o valor da resistência do NTC. Lembrem sempre, né, o NTC, coeficiente negativo de temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a resistência. Diminui a temperatura, aumenta a resistência elétrica. Tá? Já o sensor MAP, ele não. Ele tem o positivo só para ele, isolado. Recebe 5 volts e aterramento. E terá um valor de resposta de acordo com a pressão no coletor de admissão. Então, costumo dizer o quê? Ah, se o coletor de admissão, né, está aí com o valor, né, uma depressão forte, borboleta fechada, o sinal do MAP cai. Quando eu acelero, quebra a borboleta, permite entrar ar, o sinal do MAP sobe. Só que o sinal do MAP, pessoal, ele caracteriza uma coisa chamada carga do motor. É diferente de rotação. Carga do motor é uma palavra muito diferente de rotação do motor. Tá? Quem pega isso? Sensor MAP. É ele que dá a informação necessária para a ECU adequar a carga do motor. Bom, se ele é, né, um sensor que dá resposta em sinal elétrico, vamos ver os dois. Quais os dois, né, os dois sensores de densidade, né, que formam sua densidade, temperatura do ar e MAP, quais são as respostas que eles dão para a ECU? Então vamos lá. Temperatura do ar em graus Celsius, 0, 20, 60 e 80. Coloquei aí uma tabelinha simples, direta, crescente, legal. Tensão em volts, 0 graus de ar, 3,7, 20 graus, 2,8 volts, 60 graus, 1,2 e 80 graus, 0,7 volts. A temperatura do ar está aumentando e a tensão de resposta está caindo. É essa a maneira, a forma de captação de sinal que o módulo tem em cima do sensor de temperatura do ar da Nova Export. E o MAP? O MAP varia de acordo com a temperatura do ar? O MAP varia em relação à depressão no coletor. Então, agora aqui, a unidade, né, não é graus Celsius, é milímetro Hg. É o que? Depressão, tá? Ou pressão negativa, tá? E a tensão de resposta, claro, é em volt. Pressão do MAP, 0. 3,7 volts. 200, 2,8. 300, 2,3. 400 no MAP, 1,9 volts. Ou seja, temos uma variação de acordo com a pressão do sistema, variando na tabelinha aí, ó, de 0 a 400 milímetro Hg. Claro, quanto mais alto, né, maior altitude, menor é a pressão atmosférica. Quando chega lá em 0, ao nível do mar, pressão atmosférica é maior. Então o MAP dá essa variação de sinal muito importante para adequação, para o cálculo da densidade do ar admitido, ok? Painel de instrumentos da Nova Export aqui para vocês. E, claro, né, não podia deixar de passar mais uma dica aqui do seu Mac. Dica: o sinal do sensor MAP deve ser monitorado. E em casos de erros no sincronismo do motor, claro, né, é um motor com correia dentada, teremos sua variação de resposta para valores mais altos e marcha lenta oscilando.
Então, fique atento à troca da correia dentada. O carro chegou com defeito na oficina. Vê se não trocaram recentemente a correia dentada. Fique atento, porque dá para montar errado e aí o carro não vai ficar legal. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre EcoSport aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, de volta para falar agora sobre o pedal do acelerador, ou simplesmente o, como costumo dizer na aula, né, o sensor que marca a intenção do condutor. É isso mesmo, não é? Se temos uma ligação eletrônica entre pedal, ECU e o corpo eletrônico, o sensor do pedal, né, o sensor do acelerador, é o sensor que indica, que determina a intenção do condutor. Se ele quer uma aceleração brusca, se ele quer uma aceleração progressiva, quer fazer uma ultrapassagem, quer fazer uma desaceleração, um freio motor. Tá? Então é muito importante o sinal desse cara aqui, o sinal do sensor do pedal do acelerador. Agora uma curiosidade, esse sensor ele é duplo, são duas respostas, mas
para canais distintos. Isso mesmo. Temos canais distintos na Nova Export, que tem no painel de instrumentos, né, um grande módulo articulador, né, é praticamente aí uma BSI, né, uma unidade de bordo, o painel. Nós temos parte do sinal do pedal do acelerador, uma das pistas indo para o módulo da injeção e outro indo para o módulo do painel de instrumentos, tá? Então eis aqui, ó, o pedal eletrônico da Nova Export, tá? Carcaça toda em plástico, né? O suporte fixa ele lá na carroceria, orifícios, já é o pedal do acelerador, tá? E o sensor tá aqui, ó, na parte superior, onde temos ali os 6 fios, né? Os 6 pinos desse sensor duplo, não deixa de ser duplo, tá? É um 2 em 1, mas tem alguma característica que já vocês vão ver, é bem curioso, tá? É um sensor duplo que tem 2 respostas distintas, ou seja, 2 sinais independentes, 2 sinais distintos. Vamos a eles, vamos lá. Pedal do acelerador. Teoria. A indicação da intenção do condutor é um sinal muito importante para o correto mapeamento do sistema. Assim, esse duplo sinal de posição do pedal do acelerador serve de base para o comando da borboleta. Então, o sensor eletrônico, o sensor do pedal, é um sensor que determina o quê? A intenção do condutor, ou seja, o que o motorista quer fazer, tá? E como não tem cabo de acelerador, pessoal, é fundamental. É um sinal fundamental para o correto funcionamento do sistema. Sem ele, o carro não funciona. Até o motor pega, você consegue manobrar, mas perde totalmente a aceleração. Então, sem o pedal eletrônico, não se tem aceleração. O motor funciona, você consegue até sair lentamente, manobrar, tudo mais. Só que você perde totalmente a aceleração, tá? Vamos lá. Pedal no scanner. Então veja aqui, ó, na tela do scanner, o valor em porcentagem do pedal do acelerador. Então observem, ó, na tela do scanner, lógico, tem 2 linhas de leituras. Pedal acelerador, P2, quer dizer, é a pista 2, 11%. Na linha de baixo, por uma curiosidade, temperatura do arrefecimento, 88 graus Celsius. Viram? Não está em tensão, né? Já está em graus, tá? E o de cima, pedal do acelerador, não está em tensão, está em porcentagem. Porque a ECU faz justamente as conversões para adequar melhor o mapeamento do sistema e também para o reparador, para nós podermos visualizar e identificar melhor, né, a temperatura e o sinal do pedal do acelerador eletrônico. Vamos lá. Teoria dele. Observem que nós temos variação do sinal no scanner em tensão elétrica e em porcentagem, nesse caso do pedal do acelerador. E mais, temos P1 e P2. O que é o P1, o que é o P2? Pista 1, pista 2. As 2 pistas do potenciômetro, o sensor do pedal, têm alimentação distintas. Cada uma tem seu positivo, cada uma tem seu negativo. E cada pista dá o seu sinal de resposta. O que elas têm em comum? Elas dividem a mesma carcaça, elas dividem o mesmo cursor. Ou seja, o cara que vai ser a boia do tanque de combustível, né, que vai marcar onde está o combustível lá no tanque. Isso é o cursor. Nesse caso, o cursor é o próprio pedal do acelerador. Tá? Então, assim, a ECU faz um controle preciso e o sinal também vai para a ECU do painel de instrumentos do carro. Então, não é só a injeção, pessoal. Também vai para a ECU painel de instrumentos. Vamos ver em detalhe agora nas ligações elétricas, né? A pinagem do sensor do pedal do acelerador. Vamos lá. Ó.
Pinagem, pedal. Ó, 6 pinos, pessoal. Pino 1 é do terminal 31 do módulo. Na verdade, ele vai ligado ao painel 5 volts. É a alimentação que o painel envia para a pista do sensor. Pino 2 está ligado ao 14. Painel é o sinal de resposta. Pino 3 está ligado ao 13 do painel, é o negativo. Pino 4 é o massa geral. Pino 5, 11 ECU da injeção, é a resposta. E pino 6, 43 da ECU, 12 volts. Prestar atenção. Nós temos 2 sensores distintos. Um vai para o painel, um vai para a injeção. Um recebe a alimentação positiva do painel e o aterramento, 5 volts, né, o positivo. E o outro recebe a alimentação positiva e o aterramento do módulo da injeção, mas não é 5 volts mais. Olha a curiosidade. Temos um sensor do pedal que trabalha com tensão da bateria. Pois bem, sejam bem-vindos à nova Export. Um sinal é 5 volts, né, o do painel, o da injeção são 12 volts, tá? Vamos lá então aqui na telinha, ó. Pedal, valores. Eu marquei os pinos do pedal, fica mais fácil, né, ó, entre 3 e 2. Vou voltar uma tela. Quem que é o 3 e 2, ó? Voltei uma tela, ó. 3 e 2 é pino 14, painel sinal, pino 3, 13, painel massa, tá? Então eu pego só os pinos ali para poder ver quem é quem, tá? Então vamos lá, voltando para os valores. Entre os pinos 3 e 2, com o pedal do acelerador solto, livre, 0,4 volts. Totalmente acionado, 3,3. Então já sabemos que essa primeira pista, né, tirou o pé do acelerador, cai quase a 0. Pisou tudo, não vai a 5, vai a 3,3. Entenderam? E depois, entre pinos 5 e 4. Aí seja ao lado da injeção. Lembra da injeção? Não é 5 volts, teremos 12 volts. Tensão da bateria. Então os valores também vão ser diferentes, ó. Entre 5 e 4, com o pedal livre, pedal solto, 0,9 volts. Pisando tudo, 8 volts. Então, temos aqui característica, ligações, funcionamento bem diferentes quando comparados com outros sensores do pedal do acelerador. Ok? Muito bem. Vamos lá para outro tema, outro sinal de entrada aqui da nova Export. Freio ABS. O que é esse freio ABS fazendo na aula aqui de injeção eletrônica? Né? É o quê? É a modernidade, pessoal. É a tecnologia. É o que temos hoje de moderno para poder ter ligações nos carros em rede. Comunicações, tá? Em rede. Hoje não se fala tanto em compartilhar. As redes sociais, o pessoal compartilha tudo, né? Desde um bom dia até uma dica, até um vídeo, uma foto, é tudo compartilhado. Pois bem, no carro também temos muito isso hoje. Compartilhamento de informações. É o caso do freio ABS. O freio ABS, ele precisa, para funcionar, para atuar, os sinais de velocidade de cada uma das rodas. Pronto. Pessoal, se tem a velocidade de cada uma das rodas, para que precisa ter um sensor lá no câmbio? Para poder medir a velocidade para injeção eletrônica mapear o sistema. Ou melhorar o mapeamento, né? É assim, o sinal de velocidade nem é um sinal tão necessário para mapear a injeção. É um sinal complementar, né? Dá um up a mais. Então aqui, a unidade eletrohidráulica do freio ABS da nova EcoSport. Vamos lá, claro, a teoria. O sinal de velocidade, conhecido sensor VSS do veículo,
é compartilhado via rede de comunicação CAN entre a unidade do freio ABS e para a ECU, né? E dessa unidade, né, vai para o painel e do painel para a ECU do motor. Tá. Não virou uma dupla, já virou um trio. Injeção, painel, ABS. Virou um trio, tá? Esse sinal é captado direto pelo módulo do ABS na roda dianteira esquerda, né, lá do motorista. E aí é um sinal digital, já vai um sinal prontinho para funcionar o sistema. Simples, tá? E direto, tá? Bom, não é só de velocidade. Temos o que ainda? Alguns danadinhos de interruptores no sistema, tá? Ou seja, componentes que são abre e fecha. O que é um interruptor? Pessoal, interruptor não é sensor. Interruptor é um cara que abre e fecha um contato. É um cara que ou está ligado ou está desligado. Ele não tem meio termo. Ou está ligado ou desligado. Não tem uma variação maior do que 0 e 1. Ou é 0 ou é 1. Não tem meio termo. Isso chama-se interruptor. Ou o circuito está ligado ou o circuito está desligado, tá? Então, são alguns interruptores desse sistema. Vou listar alguns aqui para vocês para entender melhor que esses interruptores complementam o funcionamento da injeção eletrônica, tá? Temos ainda alguns interruptores ligados ao sistema, como cebolinha do óleo, famosa, né, cebolinha do óleo, né, interruptor da pressão do óleo lubrificante. Está ligado ao pino 8 da ECU. Tem ligação. E uso de pedal de freio, também. Pedal de embreagem, né, quando é câmbio mecânico, também, tá? Então, temos o que? As ligações de peças direto na injeção eletrônica, mas temos mais ainda componentes nos módulos adicionais. O módulo da injeção é o principal para o motor, mas o de freio, a velocidade é muito importante. Então, o sinal de velocidade vai primeiro para o módulo do ABS, que é o que dá a segurança do sistema, e depois, via rede, vai para o painel, para marcar no painel, vai para o módulo da injeção eletrônica para adequar todo o mapeamento. Então, funciona assim. Interruptores, o nome está dizendo, interrompe. Ou ele está aberto ou ele está fechado. Não tem meio termo, tá? E claro, por ter sempre esse contato de abre e fecha, também costuma dar problemas, né? Costuma. Tá? Aqui a nossa ECU, a nossa unidade de controle eletrônico da nova EcoSport. E claro, como sempre, vamos aqui a uma nova dica. O sinal do sensor do pedal sempre vai ser processado pela ECU para depois haver, né, ocorrer o comando do atuador da borboleta. Assim, os testes e adaptações via scanner são fundamentais. Então, tem que se testar, tem que se aprender a testar, tem que se utilizar o scanner quando é possível, tem que se trabalhar, tem que conseguir dar a correta manutenção no veículo. Depende de você, depende da vontade que tem de pegar um scanner aí e virar ele de ponta cabeça, tá? Vamos lá, a perguntinha da nossa aula antes do plantão de dúvidas. Pergunta: o sensor de pedal tem duas pistas para emergência, para uma socorrer a outra, ou são duas pistas feitas juntas, né? O sensor do pedal tem duas pistas? Resposta: sim, né? Com o sinal, né? Com apenas um sinal da pista, a ECU pode comandar o sistema. Se deu pane numa pista, qual outra? Funciona? Funciona. Se consegue. Lógico, não é o ideal, vai acender a luz de anomalia, mas numa emergência se consegue sim, tá? Então tá aqui a resposta para vocês, belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC,
Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador e volta na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu MEC. Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, de volta com o nosso plantão de dúvidas ao vivo para todos vocês. Estou aqui com várias perguntas, né? Algum pessoal já mandando também uma boa noite, quem entrou atrasado na aula, vários alunos. Pergunta do Alessandro Tomás. O MAP é uma peça que, se não está funcionando corretamente, deixa muito profissional, né? Muitos profissionais malucos e se batem para resolver. É isso aí? É. O MAP, ele influencia diretamente o mapeamento do sistema. Por quê? Pelo MAP, o módulo sabe o quê? A pressão no coletor, tá? A pressão negativa. A depressão no coletor, tá? Se o valor está errado, não tem um efeito comparativo com outro componente. O módulo vai mapear errado também, tá? O módulo, pessoal, só identifica dois tipos de defeitos nos sensores, ou CA ou CC, o circuito aberto ou curto-circuito, só dois, tá? Se está mentindo, o módulo não consegue identificar. Essa é a pura realidade do funcionamento eletrônico, tá? Então, se o MAP está mandando um sinal incorreto, o módulo vai mapear o sistema de forma incorreta. Ah, como que eu descubro isso? Bom, pessoal, tem que usar a inteligência. Se está desconfiado que o defeito é o MAP, ou o carro está com um defeito estranho, você não identifica, desliga o MAP. Desliga o MAP e testa o carro. Ah, a luz de anomalia acendeu, mas o carro melhorou. Opa! Se o carro melhorou, é sinal bem provável que o MAP está com defeito. Por quê? Porque quando o MAP estava com defeito ligado no sistema, ele estava mandando uma informação incorreta. O mapeamento do sistema não estava legal. Quando eu desliguei o MAP, eu cortei a informação errada, mas o módulo ficou sem nenhuma informação. Obviamente, ele substituiu a informação do MAP por um outro sinal de sensor ou usando o mapeamento da sua memória. Automaticamente, se o defeito era o sinal do MAP, pumba, matei o defeito. Ele vai ficar bom. Entenderam? A logística do raciocínio
para sensores, claro, desligar o sensor não dá certo para sensor de rotação, aí o motor não pega. Mas para os outros sensores, tá? Fica legal. Dá para entender e dá para justamente acertar um diagnóstico, tá? Próxima pergunta, do Diomedes de Albuquerque Melo. Olá, Scopino, boa noite. A temperatura do ar no coletor de admissão chega em média a 40 graus, certo? Se houvesse um recurso para esfriar o ar no coletor, seria uma alternativa de diminuir o consumo de combustível? Sim. Ó, a temperatura do ar na admissão às vezes passa de 40, tá? Em média 40, mas a caso aí de chegar a 50, mais de 50 graus Celsius no coletor de admissão. Quem dá essa informação? O sensor de densidade, temperatura do ar, que está junto com o MAP, tá? Há carros que temos intercooler, que o motor vai ser, né, vai ter o ar resfriado antes do ar entrar no motor, principalmente motores turbo, né? Isso é muito utilizado na linha diesel, né? Quem nunca viu ali propaganda na televisão ou etiquetagem no carro, né? L200 turbo intercooler, Hilux turbo intercooler. Isso em caminhão e ônibus é absurdamente grande, né? Mais conhecido ainda. Por que motores turbo é interessante o intercooler? Porque o turbo ele faz uma compressão no ar, né? Empurrando o ar. Obviamente, quando você empurra, você aquece as moléculas. Se você aquece as moléculas, elas tendem a ficar aí mais afastadas uma das outras. Isso é bom? É péssimo. Quanto mais dilatado, mais aquecido o ar, teremos o que ali? O mesmo volume de ar ocupando um volume maior, porque está dilatado. Obviamente, se está ali ocupando maior espaço do que deveria, quando isso entrar no motor, vai entrar maior quantidade de oxigênio ou menor quantidade? Se o ar está quente e dilatado, vai entrar menos oxigênio. Obviamente, com menos oxigênio, o poder da combustão vai ser inferior. Então, essa é a função do intercooler em alguns motores. Resfriar o motor antes da admissão no corpo de borboleta. Tá? E aí, o ar mais frio, as moléculas ficam mais juntinhas, ficam menos agitadas. Entra mais oxigênio no motor? Entra, pessoal. A combustão vai ser melhor, porque eu posso injetar mais combustível, porque está entrando mais oxigênio, vou ter uma força de combustão maior. É esse o raciocínio do intercooler. Claro, sensor do ar tem essa função, adequar o mapeamento de acordo com a temperatura do ar. E é importante, né? É necessário, tá? Eu tenho que ter o quê? Ter todo esse raciocínio para poder justamente entender que o sistema trabalha numa lógica. E essa lógica é comandada pela ECU. Claro, né? Por trás da ECU, quem está? Toda a engenharia, né? Que bolou o sistema de gerenciamento eletrônico do motor. E dessa forma se consegue adequar todo esse mapeamento. Só para fechar o assunto do sensor do ar, o sinal de temperatura do ar não é idêntico, mas ele é muito parecido com o sinal de temperatura da água, né? A temperatura do sistema de arrefecimento. Então, em supostas falhas, não é que vai substituir, mas o módulo pode usar, né? A ECU pode usar o sinal do outro sensor como um sinal base, tá? Então, isso às vezes acontece. Cabe o quê? Entender e ler os sensores. Pessoal, no geral, quando você pega o scanner e passa o scanner, você quer ver se tem defeito na memória e apagar defeito. Entre em leituras, em valores, e leia todos os sinais que estão ali chegando. Você vai começar a gravar os nomes e os valores. E começar a aprender o que está fora, o que está certo, o que está errado. Você começa a adequar esse raciocínio de enxergar o sinal do sensor
e saber se ele está dentro do padrão ou fora do padrão. Porque, como falei, às vezes o sensor está mentindo para a ECU. E quando mente, simplesmente ela acredita. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, chegamos aqui ao final de mais uma aula técnica. Semana que vem, nosso 7º encontro sobre a Export. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.